Olá, queridos amigos do GEAF, com muita alegria, né? Comparecemos aqui virtualmente para apresentarmos um trabalho, uma reflexão a respeito do tema A Alma. Entretanto, antes de começarmos, vamos ler uma página do livro Vinha de Luz, de autoria de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Abrimos aqui na mensagem de número 102, que diz o seguinte: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. Palavra de Paulo na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 4, versículo 8. Vejamos o que diz Emmanuel. Desde os primeiros tempos do Evangelho, os leais seguidores de Jesus conhecem tribulações e perplexidades por permanecerem na fé. Quando se reuniam em Jerusalém, recordando o Mestre nos serviços do reino divino, conheceram a lapidação, a tortura, o exílio e o confisco dos bens. Quando instituíram os trabalhos apostólicos de Roma, ensinando a verdade e o amor fraterno, foram confiados aos leões do circo, aos espetáculos sangrentos e aos postes de martírio. Desde então, experimentam dolorosas surpresas em todas as partes do mundo. A idade medieval, envolvida em sombras, tentou desconhecer a missão do Cristo e acendeu-lhes fogueiras, conduzindo-os, além disso, a tormentos inesperados e desconhecidos, através dos tribunais políticos e religiosos da Inquisição. E ainda hoje, enquanto oram confiantes, exemplificando o amor evangélico, reparam o progresso dos ímpios e sofrem a dominação dos vaidosos de todos os matizes. Enquanto triunfam os maus e os indiferentes, nas facilidades terrestres, são eles relegados a dificuldades e tropeços à frente das situações mais simples. Apesar da evolução inegável do direito no mundo, ainda são chamados a contas pelo bem que fazem e vigiados com rudeza, devido à verdade consoladora que ensinam. Mas todos os discípulos fiéis sabem, com Paulo de Tarso, que em tudo serão atribulados e perplexos. Todavia, jamais se entregarão à angústia e ao desânimo. Sabem que o Mestre Divino foi o grande atribulado e aprenderam com ele que da perplexidade, da aflição, do martírio e da morte, transfere-se a alma para a ressurreição eterna. Queridos amigos, então, neste momento, nós vamos orar, elevando o nosso pensamento a Jesus, aos amigos espirituais que nos inspiram, que nos protegem e amparam, para agradecer, sempre agradecer por este momento de reflexão em que fazemos uma parada na correria de cada dia, a fim de elevarmos esse pensamento e entrarmos em contato com o plano espiritual superior. Então, Senhor, rogamos a Tua inspiração, que o Teu amor envolva todos os corações que acessarem esta reflexão, este trabalho, para que encontrem ânimo e coragem a fim de superarem suas provas, para que se interessem por sua natureza espiritual e que empreendam esforços no sentido da autoeducação, do autodomínio, da prática do bem. Abençoa-nos, Senhor, e envolve-nos na Tua paz. Graças a Deus. Bem, então, agora que nós fizemos a leitura da página, que não é um ritual, é uma técnica para a concentração do pensamento,
e a prece, nós podemos iniciar o tema de hoje, né? A alma. Na introdução de O Livro dos Espíritos, no item 2, para ser mais específico, Kardec afirma que há uma certa confusão, uma ambiguidade em torno da palavra alma. E essa incerteza, ela decorre do fato dessa palavra ter significados diferentes. Então, para o materialista, a alma é uma propriedade da matéria em certas condições. Por isso, quando cessa a vida orgânica, né, essa propriedade também cessa de atuar. Para o panteísta, a alma, ela ao morrer, retorna ao todo, a uma fonte de inteligência universal. Mas ao retornar ao todo, ela perde a sua individualidade. É como uma gota d'água que se mistura ao oceano. Uma vez que isso aconteça, jamais será possível recuperar aquela gota d'água, porque ela se misturou com o oceano e nós não conseguimos achá-la. Esse pensamento já é um progresso em relação ao pensamento materialista, porque admite a sobrevivência do ser, a morte do corpo físico. Entretanto, ao admitir essa sobrevivência, diz que ele perde a sua individualidade, porque se mistura ao todo universal. E, finalmente, a definição de alma, a mais conhecida, aquela que encontra uma certa receptividade nos meios espiritualistas, que diz que a alma é um ser moral, distinto, independente da matéria e que conserva a sua individualidade após a morte do corpo físico. Então vejam, para os espiritualistas, a alma é um ser moral. O que significa, né, um ser moral? Significa que esse ser, ele é capaz de ser feliz ou desgraçado, conforme as ações que ele praticar, né? Que no seu relacionamento com os seus semelhantes, ele estabelece valores, conforme os próprios valores que já alimenta. E daí nascem a sinceridade, a lealdade e todas as outras virtudes que decorrem desse relacionamento. Mas a alma é um ser moral, ou seja, tem crise de consciência, né? Está submetida a princípios. É distinta, ela não se confunde com nenhuma outra. Cada um de nós é uma individualidade pensante, tem uma história própria, uma trajetória que é específica, né? É independente da matéria, ou seja, a matéria, ela tem um tempo, né, de vida, de funcionamento. No caso aqui, a matéria é o corpo, né? Tem um tempo de funcionamento, e depois desse tempo ela se desorganiza e ocorre o fenômeno da morte. Mas o ser que ali está, ele prossegue após essa morte, né? E prossegue sendo ele mesmo, mantendo a sua individualidade. Portanto, ao final desse item 2, Kardec estabelece que, para acabar com essa confusão que existe em torno da palavra alma, seriam necessários 3 termos que distinguissem o ponto de vista de cada um. Veja que Kardec não discorda de nenhum desses pontos de vista, né? Ele não prega que a alma, o único ponto de vista válido, né, é o dos espiritualistas. Ele entende que cada um tem razão de acordo com o seu ponto de vista. Por quê? Porque para o materialista, né, a alma, sendo uma propriedade da matéria, poderia ser chamada de alma vital.
Isso nos lembra alguma coisa? Nos lembra o princípio vital, né? Então, esgotado o princípio vital, a alma, ou melhor, o corpo morre, não é? E por isso Kardec não diz que esse termo está errado. E ele criou outro termo, a alma intelectual. Então veja, a alma vital, ela serve para os três reinos: o reino vegetal, o reino animal e o homem. Porque tudo que tem vida orgânica tem esse princípio vital. A segunda classificação é a dos panteístas, que imaginam que existe um foco de inteligência universal para a qual a alma retorne, né? Por isso ele classificou de alma intelectual. E quais os seres teriam essa alma intelectual? Os animais e o homem. Mas os animais podem ter uma alma intelectual? Sim, porque a palavra intelectual está ligada ao pensamento. E animal pensa? Claro que pensa. Só que são ideias fragmentárias, não é? Ele não tem a capacidade, né, de armazenar o conhecimento e transmitir esse conhecimento para outras gerações de sua espécie, não é? Ele não tem a criatividade, tudo que ele faz é baseado no instinto. Por isso, a alma intelectual seria aquela, né, que pertence aos animais e ao homem. O homem sim um ser racional, mas os animais com um pensamento limitado, né, adaptado ao papel que lhes cabe cumprir na natureza. E finalmente, a alma espírita, não é? Ou seja, o ser moral que sobrevive, né? Então, ele conclui o seu raciocínio no item 2, dizendo assim: chamamos alma ao ser imaterial e individual, que em nós reside e sobrevive ao corpo. Então, nós vamos verificar que essa alma, né, com aspecto moral, só o homem, o ser humano, a possui. E lá na questão 134, Kardec volta ao tema da alma e pergunta assim: o que é a alma? Um espírito encarnado, não é? O que era a alma antes de encarnar, né? A alma era espírito, apenas espírito, né? Qual é a diferença, né? A diferença é que, quando encarnada, a alma está envolvida com o corpo físico. Por isso, o ser é chamado de alma. E do ponto de vista do desencarnado, né, ele está dissociado, o corpo não existe mais. Então, ele só tem o espírito e o perispírito. Essa é uma outra questão que nós devemos abordar, porque a gente aprende que existem três coisas, né, no ser humano, né? O corpo físico, o corpo material, o corpo espiritual, que Kardec chamou de perispírito, e o espírito. O espírito é o ser inteligente, imortal, é o detentor da vontade, não é? É o ser incorpóreo. O perispírito, né? Ele é uma espécie de corpo espiritual. E o corpo físico é por onde, né, através do qual o espírito se manifesta no mundo físico. Isso significa que quando há o desencarne, apenas o corpo físico perece. O espírito continua com o seu perispírito, mantendo a aparência que tinha, se expressando da mesma forma que antes, ou seja, a maneira de falar, a aparência, os gestos, etc. Né? Então, a gente percebe que esse corpo espiritual, ele é formado do fluido cósmico, ou seja, a matéria elementar primitiva que dá origem a todo tipo de matéria, inclusive aquela matéria
que, não deixando de ser matéria, não é captável pelos sentidos humanos. Então, o fluido cósmico universal, né, de onde toda a matéria se origina, também dá origem ao perispírito, né, ao corpo espiritual, e dá origem também ao corpo físico. Ou seja, ambos são matéria, mas em densidades diferentes. O perispírito, no seu estado normal, ele não é visível aos olhos humanos. Mas existem algumas pessoas em condições especiais, chamadas médiuns videntes, que têm essa capacidade de ver o espírito. Naturalmente, ela está vendo o perispírito, não é? O corpo espiritual. Mas Kardec também diz que o espírito e o perispírito são indissociáveis. Então, nós separamos para que, do ponto de vista didático, possamos compreender o que é uma coisa e o que é outra. Mas, na prática, eles são indissociáveis, inseparáveis. Tanto é assim que, nos espíritos evoluídos, muito evoluídos, o perispírito vai cada vez mais se rarificando, digamos assim, se tornando rarefeito, melhor dizendo, a ponto de ser menos material à medida que o espírito evolui, né? Por isso os espíritos evoluídos são chamados espíritos de luz, porque eles produzem essa luz, né? Essa claridade que representa, em última análise, o estado da sua mente, do seu pensamento e do seu sentimento. Espíritos inferiores, ainda apegados à matéria, ainda submetidos aos instintos, manifestam no seu corpo espiritual essas expressões da matéria, né? A ponto de alguns até em determinados momentos poderem ser vistos, né? Ser observados. Então, nós temos essas três partes que compõem, né, o espírito imortal. O corpo físico serve para que ele se manifeste no mundo físico. Mas, quando cessa a vida do corpo físico, eis que espírito e perispírito, o espírito devidamente acompanhado do seu perispírito, eles possam se manifestar no mundo espiritual e também no mundo físico, né? Nós aprendemos também que a vida orgânica pode animar um corpo sem alma, mas a alma não pode habitar um corpo sem vida orgânica. O que significa isso? Significa que muitas vezes, nos momentos de agonia, o espírito já pode ter se desprendido, não é? Mas, se realmente ocorrer a morte do corpo físico, isso inviabiliza por completo a manifestação da alma, não é? Ele não pode se manifestar porque o veículo que dá condições para essa manifestação, ele não tem vida. É importante a gente perceber isso. Uma outra coisa muito importante é perceber que a alma não se acha dentro do corpo, né? Assim como um palito dentro da caixa de fósforos. A alma irradia em torno. O que significa isso, né? Significa que ela projeta, né, a sua ambiência, né, em torno de si. Nós chamamos isso, às vezes, de aura, às vezes de ambiência psíquica, às vezes de psicosfera, é tudo a mesma coisa. Ou seja, existe no ser humano, né, essa projeção do perispírito e quando ele está desencarnado continua, não é? Continua assim mesmo. Então, isso significa, não é, que a alma ela tem dois envoltórios, olha só, um leve e sutil, chamado perispírito, e outro grosseiro, material e pesado, chamado corpo. Agora, nós vamos imaginar esse perispírito cercado por uma aura, seja ele encarnado ou desencarnado, não é? Porque
Porque essa psicosfera, ela assume as características do próprio pensamento, porque essa atmosfera também é formada pelo fluido cósmico. E uma outra característica do fluido cósmico, além de servir de matéria elementar primitiva, é que ele acaba assumindo a qualidade dos pensamentos emitidos pelo espírito. Então, nós falamos que os espíritos evoluídos produzem luz, a luz sai de dentro dele, sai a partir dele e expressa, né, a superioridade dos seus pensamentos e desejos. Mas para espíritos inferiores, naturalmente essa projeção existe, mas é de outra natureza, não é? Porque o perispírito ele tem textura, ele tem coloração, ele tem densidade. Imaginando que nos espíritos inferiores a densidade é maior, não é? Porque sofrem a influência da matéria, naturalmente que isso se projeta no espírito, no seu perispírito. Então, o que acontece? Né? O espírito pode desencarnar e continuar doente, dependendo do seu grau evolutivo. Não é? Pode continuar, por exemplo, com determinados problemas físicos, embora ele não tenha mais o corpo físico, mas a sua mente age como se tivesse. Então, o André Luiz cita no livro Libertação uma cidade inteira de espíritos no mundo espiritual, portanto, espíritos desencarnados, com problemas de aleijões, né? Uns mancam, outros precisam usar muleta. Como isso, se o espírito não tem esse problema, ou não deveria ter? É porque essa condição reflete o estado da mente, o que ele pensa, o que ele sente, não é? E portanto, ele, embora esteja desencarnado, ainda sofre a influência da matéria, porque o pensamento está envolvido, né, com os interesses materiais. O interesse material não é só pelo dinheiro, pelo poder, é pelo apego às coisas, não é? É pelos vícios, pelos instintos, por tudo aquilo que representa desequilíbrio dentro no espírito, não é? Então, vejam que coisa interessante, não é? O perispírito, ele revela a individualidade do espírito. Como assim? Não é? Lá no livro O Céu e o Inferno, no capítulo dos Espíritos Felizes, Kardec pergunta a Sanson, recém-desencarnado, a ponto que o corpo dele estava sendo velado numa sala e ele já se manifestava em outra. Vejam a evolução desse espírito. Então, Kardec pergunta como nós o veríamos. E aí ele vai responder que com a aparência que tinha quando encarnado, porém com as formas mais belas, com a forma mais bela, não é? Porque o espírito evoluído como Sanson não sofria mais a interferência da matéria. Portanto, não precisaria se apresentar, né, com determinadas marcas, com rugas, etc. Porque, como ele já era evoluído, o corpo era mais belo, né? O corpo no mundo espiritual, que é formado, né, pelo perispírito, era mais belo. A gente vai ver também que através dessa manifestação do corpo físico, né, as culturas de todos os tempos, de todos os povos, refletem essas aparições. E é assim que o espírito se faz conhecido, não é? Ou seja, ele tem uma aparência específica. Em alguns casos, ele pode até modificar, dependendo do grau de evolução e da intenção. Mas, em geral, né, o espírito aparece com a forma que tinha para ser reconhecido.
Então, nós temos ainda, nessas questões 134 a 146, uma questão interessante que fala a respeito do espírito, que ele não pode se dividir. O espírito não pode habitar ao mesmo tempo dois corpos, ou reencarnar em dois corpos. Isso porque ele é uno, ele é um só, não é? O que acontece é que no corpo de uma criança, como os órgãos ainda não se desenvolveram, o espírito não pode se manifestar com inteira liberdade. Ele fica restrito, ele fica limitado às condições que o próprio corpo pode oferecer. Assim também, como na pessoa que tem uma deficiência mental, um problema mental, não é? Em virtude do desarranjo do cérebro, por mais inteligente que o espírito seja, ele fica limitado às condições que o corpo oferece. E por isso, ele não pode se manifestar na sua integral liberdade, né? O espírito, ele está em todo o corpo. Entretanto, ele vai manifestar, né, a sua tendência, sobretudo o espírito evoluído, ele vai representar uma maior luminosidade, apresentar, de acordo com a sua própria singularidade. Digamos assim, o espírito de um homem muito culto, né, naturalmente que não basta aí a cultura, é necessário também a prática do bem. Então, o espírito que já evoluiu, mas que se destaca mais pela cultura do que pelo coração, ele tem essa área, né, da cabeça, né, mais iluminada. Essa realidade, ela é simbolizada, por exemplo, nas auréolas, né, dos santos. Quando a gente observa lá que tem uma luzinha em torno, né, o que significa aquilo? Significa que aquela parte se destaca mais, não é? Nós chamamos de espírito de luz, não é? Esse espírito que desenvolveu a ciência, que desenvolveu o conhecimento profundamente. Por outro lado, nós temos espíritos que, além de desenvolver a inteligência, desenvolveram mais o coração. E nesse caso, o ponto mais luminoso será o coração, né? Então, os espíritos dizem assim: a sede da alma se encontra especialmente nos órgãos que servem para as manifestações intelectuais e morais, né? Uma outra coisa muito importante é que as qualidades da alma são as do espírito que está encarnado. Então, o homem de bem, o homem verdadeiramente bom, né, e que pratica o bem, é um espírito já mais adiantado que aquele que se torna indiferente ao bem. Não chega a ser exatamente uma pessoa má ou um espírito mau, né? Não pratica maldades, mas ainda não tem os impulsos do coração que o levam a praticar a caridade espontânea e constante. Portanto, não há defeito moral, né? Não há imperfeição moral que venha do corpo. Toda a questão moral vem do próprio espírito e revela o seu adiantamento ou o seu atraso, né, na escalada evolutiva. Então, nós vamos verificar que o espírito encarnado é chamado de alma. Por quê? Porque ele está ligado a um corpo físico, né, através do perispírito. E esse corpo físico, ele tem recursos bioquímicos, né, e elétricos que fazem que através do perispírito tornam a vida orgânica sustentável. Mas uma vez que o corpo morre, o corpo físico, né, este ser continua, espírito e perispírito, espírito continua com seu perispírito, levando consigo as qualidades morais e também as suas imperfeições, que serão saneadas com o tempo, com o esforço próprio, com as possibilidades que a lei divina lhe dará para o seu aperfeiçoamento.
Meus queridos amigos, nós vamos encerrar agora. Eu gostaria de agradecer a atenção de todos. Vamos encerrar com uma oração. Espero que tenha sido esclarecedor. Convido os companheiros a lerem essas questões, né? Da questão 134 a 146 e fazerem as suas reflexões. Que Deus nos abençoe e vamos dizer assim: Senhor Jesus, quanta alegria ao nos dirigirmos a Ti, quanta bênção percebemos pela dádiva do conhecimento da nossa natureza espiritual. Nós expressamos a nossa gratidão também aos amigos espirituais que nos acompanham, porque são a expressão da misericórdia divina, que nos protegem a todos e nos auxiliam a vencer os obstáculos que ainda existem para a nossa elevação. Abençoa-nos, Senhor, que a Tua paz, que o otimismo, a esperança, a alegria, o amor, a fraternidade, a solidariedade, a tolerância estejam conosco, nos envolvam, a fim de cumprirmos as nossas tarefas. Abençoa também aqueles irmãos que atravessam o labirinto do sofrimento, das suas dores, das suas dificuldades. Que todos sejam assistidos, que todos sejam envolvidos pelas Tuas vibrações de amor e paz. E dessa forma, nós Te rogamos permissão para dar por encerrada esta transmissão. Graças a Deus. Queridos amigos, muita paz. Que Deus abençoe a todos.